Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Bem-vindos a mais um encontro nosso da quinta-feira, mais uma preleção doutrinária da FEIS. Espero que nós aqui, né, todos encontremos uns aos outros virtualmente, naturalmente, é, em paz, bem, né, apesar das circunstâncias, das dificuldades que nós estamos enfrentando, mas que estejam todos bem em paz, né, sempre com Cristo no coração, sempre buscando essas boas palavras. Então, uma boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem em paz e que a gente possa fazer um ótimo encontro. Eu vou fazer o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, nós temos aqui duas pessoas para trazer online, né? Os nossos amigos aqui, a Suilane e o Gledson. Eu vou trazê-los já e já vou conversar tudo de uma vez só. Aí a gente faz todo mundo junto, com toda uma boa energia, faz a prece e depois dá início à nossa palestra. Então vou chamá-los aqui. Primeiramente as damas, Suilane está comigo. Tudo bem, Suilane? Uma boa noite. Olá, tudo ótimo, boa noite. Muito bom. E vou trazer o meu amigo Gledson aqui também. Gledson, querido, muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Silane. Olá, Eugênio. Todos e todas que estão online. Boa noite a todos. Muito bom. Eu aqui, enquanto agora falando com vocês dois juntos, né? Enquanto eu estava nos bastidores com os dois, hoje é um dia que a gente não tem o Armando do início, né? Então dá para a gente fazer aquele bate-papo breve. E eu lembrei dois eventos, né? Um com o Gledson já está aqui algumas oportunidades e acho que acho que foram duas ou três oportunidades que eu não pude estar é quando o Gledson veio. Então uma das doutrinárias da quinta-feira acabou não acontecendo porque eu não pude participar, né? E o Gledson fez a apresentação dele com outro palestrante, com um outro mediador. A Suilane teve comigo na primeira versão que nós fizemos, né, na primeira tentativa de fazer isso tudo online. Eu nem me recordo exatamente quando foi, acho que foi junho, julho, eu não lembro exatamente quando foi, mas a Suilane lá estava, né, eu, ela e o Mazan, e um monte de problema de áudio, de vídeo, de internet que caía, que voltava, de vídeo que não funcionava. E agora, veja que todas as coisas vão se ajustando, né? Foram se amadurecendo e a gente consegue hoje fazer de uma forma. Lógico, tem eventos pontuais, né? Vez ou outra, alguma coisa pode acontecer. Não estamos livres disso, mas é sempre muito bom fazer esse trabalho, muito gostoso conhecer pessoas novas e novamente, né? Outra coisa curiosa, os dois, assim como a maioria dos palestrantes com quem eu vejo aqui, eu conheci dessa forma online, né? Conversando, trocando essa ideia, e de repente a gente se torna amigo, começa, né, até compartilhar muito mais coisas do que simplesmente fazer esse trabalho gostoso que é a espiritualidade amiga que Sheila nos permite fazer. Muito bem. O tema da noite de hoje é o tema central é o tema da fé, né? Ele é o tema do mês inteiro, do mês de março, e é o tema voltado para a fé. E aí foi escolhido para nós o termo "Quem foi que me tocou?". Essa é uma fala do Cristo, que daqui a pouquinho nós vamos falar dela, né? Antes disso, eu gostaria de convidar vocês, todos que estão nos ouvindo, e, e vocês dois, Filane e Gladson, para fazer uma breve prece, né? Eu começo aqui, eu vou fazer a prece, ao final eu convido um de vocês para poder encerrar. Então, vamos primeiramente fazer essa harmonização. Então, que fiquem à vontade, fechar os olhos e que a gente possa fazer essa comunicação com o nosso Pai Celeste, com a espiritualidade amiga, com Sheila, nossa irmã, que lidera todo esse trabalho, essa atividade, nos permite estarmos juntos hoje, reunidos, no sentido de trocarmos ideias, conversarmos, compartilharmos conhecimento e, através dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que tanto nos traz de conhecimento, tanto nos ajuda a compreender as palavras do Cristo, toda a sua história, tudo aquilo que ele veio nos trazer, coisas que ele não pôde falar, que ele não tinha condições de falar naquele momento, e que o Espiritismo vem nos ajudar a compreender, e que a gente tenha uma boa conversa hoje, né? Que a espiritualidade amiga, aproveitando da energia boa que nós temos para esse momento, que ela possa atender a todos os necessitados, aqueles que estão se tratando de Covid, que estão buscando justamente se tratar desse problema que está acontecendo, né, nesse momento, nessa pandemia, que é uma expiação coletiva, que a gente possa refletir muito sobre isso, quem sabe hoje a gente até fale algumas coisas a respeito,
Se a espiritualidade amiga nos intuir, nós certamente vamos trazer aqui também para conversar a respeito, e que possa acolher todos aqueles que estão conosco. Então, que possamos fazer novamente um bom encontro, que estejamos sempre com Cristo no coração e que assim seja. Muito bem. Tava um ruidinho de fundo, eu fechei o áudio de vocês enquanto estava aqui fazendo a prece, então na hora que for falar, só vocês abrirem o áudio, tá? Fiquem à vontade. Eu aproveito e convido quem está ouvindo a gente que façam as perguntas, comentários, fiquem à vontade de interagir. O encontro não é somente entre nós três, o encontro é de toda uma comunidade, né? De todos nós que estamos aqui conversando e trocando ideias, então estamos todos aprendendo, tá? Então eu vou direto aqui para o tema, né, que nos foi proposto, que é quem foi que me tocou. Essa é uma fala do Cristo. Ela aparece em 3 dos 4 evangelhos, que é a narrativa biográfica do Cristo, né, que mostra toda a sua caminhada, né, nos seus últimos anos de vida. E é uma passagem muito interessante que suscita muita coisa. Não à toa ela aparece como tema para nós, e não à toa ela é citada em 3 dos 4 evangelhos, né? E lógico, outros livros espíritas vão citar, né, também essa passagem. Essa é uma passagem em que vai contar a história. Eu vou até fazer o seguinte: eu me motivei aqui a pegar o Novo Testamento e vou ler, é um trechinho curtinho. Então, eu vou trazer aqui, ó, eu vou pegar, no caso, o livro de Lucas, né, porque acho que ele traz um pouco mais de detalhe, pequenos detalhes, mas ele diz assim, ó, eu estou no capítulo 8, versículos 43 até o versículo, deixa eu ver, até o 49. 48, até o 48. Então são 5 versículos. E ele fala assim, ó. Aliás, do contexto, né? Jesus ele estava na Galileia e havia uma multidão. Ele tinha acabado de sair do barco, pelo que me recordo, ele sai do barco, né? E aí tem uma multidão de pessoas que vai acolher o Cristo, que está ali, né? Ansiosos para verem ele, para ouvir o que ele tinha para dizer. Aquele homem inspiradíssimo, né? Com as palavras, com os atos que curavam as pessoas. E aí nós temos, então, a seguinte narrativa. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Então, é uma coisa curiosa aqui, que nós temos, primeira coisa, que ela está por 12 anos passando por isso. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, da veste do Cristo, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro, Simão Pedro, que é um dos apóstolos, né, que está junto do Cristo. Ele disse: comandante, as turbas te comprimem, ou seja, muitas pessoas, está todo mundo agitado, e espremem. E Jesus disse: mas alguém me tocou, pois percebi um poder, algumas versões dizem virtude, né? Alguém me tocou, pois percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultava, veio trêmula e prosternando-se, ou seja, ela se ajoelhou perante ele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. É uma narrativa interessante que talvez para nós há muitos elementos aqui do qual eu espero a gente tenha a oportunidade de conversar. E que a gente tenha, enfim, chance de esclarecer algumas coisas. Eu vou passar primeiramente para a Suilane, né, em cima dessa narrativa, que depois a gente vai conversando, vai alongando mais, entendendo o que você trouxe de reflexões, Suilane, para o dia de hoje, quando a gente aborda essa narrativa. Acho que é uma narrativa bastante rica para a gente poder conversar. Boa noite. É com muita alegria que estou aqui, né, juntamente com vocês e com esse público que está aí nos assistindo. É uma narrativa, aliás, a casa está de parabéns por escolher esse tema, fé, né? Os temas, ultimamente, como eu tenho estado aqui quase todo mês, têm sido muito importantes e pertinentes para o que a gente está vivendo no momento, né? E nada mais atual do que falarmos da fé. E falarmos dessa narrativa lindíssima, que é
da mulher hemorrágica. Na verdade, o que a gente observa na atitude dessa mulher, quando a gente vai perceber o histórico da narrativa, é que ela simplesmente é um exemplo vivo de fé ardente. E como nós, no momento atual, que estamos vivendo com esta pandemia, que não é apenas uma pandemia física, não é apenas uma pandemia que traz uma doença para o nosso corpo físico. Na verdade, a pandemia existente é a pandemia moral. E é essa pandemia que a gente precisa olhar, porque é através do olhar para esta pandemia, de maneira com fé, com pertencimento, com amadurecimento, com maturidade espiritual, é que a gente vai fazer a travessia por essa expiação. Muito se pergunta por que mais um ano, não é? E a gente precisa realmente entender por que mais um ano. Para quê? Qual o sentido desta pandemia na nossa vida? Quais curas precisamos realizar? Assim como foi efetuada a cura desta mulher hemorrágica. Então, a história é uma história belíssima, que dá para a gente analisar vários aspectos, como o magnetismo da fé, como a prática dessa fé ardente e viva, porque essa mulher hemorrágica é uma mulher que já nasce com a saúde muito debilitada, ela já era uma mulher que nasce com esse perfil da saúde já como uma expiação. O tempo passa e ela fica órfã de mãe. E aí vem mais uma expiação. Ela é acolhida por uma boa madrasta, que a acolhe realmente como filha, amando, dando acolhimento, amor, carinho. Mas, com o passar dos anos, o pai vem a falecer. E com o falecimento deste pai, serão só duas mulheres para enfrentar a vida, a época, não é? Porque não estamos falando dos tempos atuais, estamos falando do tempo de Jesus. Mas mesmo assim, essa mulher, ela permanece com coragem, com fé e esperança. E logo depois, ela é acometida por esta hemorragia, que permanece em sua vida por 12 anos, ininterruptos. E o exemplo que ela nos dá é da fé viva, da fé ardente em seu coração. Ela procura vários médicos, vai em busca de sua cura, mas sempre de uma maneira muito feliz, sem queixas, sem reclamações, sem a depressão, que é um mal que nos assola hoje, absurdamente. E ela simplesmente ela coloca em prática a fé vivida, a fé experimentada, uma fé de quem confia realmente no Pai, na presença divina. E a todo momento que ela vai em busca desta cura e não acontece, ela tem a certeza absoluta que um dia Deus irá olhar para ela. Ela tem essa certeza interna. Até que ela sabe que Jesus está por ali. E ela resolve ir. Mesmo debilitada. Uma pergunta? Eugênio? Pode seguir isso, né? Não, fica à vontade. Ah, ok. Tá. Porque me controla aí no tempo, viu? Porque esse tema é lindo e tem meu amigo Gledson aí. Não, Então, sem mesmo problemas. debilitada, ela... Uhum. Ok. Mesmo debilitada, ela simplesmente se coloca em prece para orar ao Pai, pedindo forças, coragem, persistência, esperança. E mesmo sendo condenada por todos os médicos, ela vai em busca do Rabi. Ela vai em busca daquela cura. E ao chegar próximo de Jesus, ela já não estava mais aguentando, já estava desfalecendo. Ela já vinha em um momento último
porque ela já vinha há tempos numa prova de resistência dessa saúde, uma prova de resistência espiritual. Mas ela não desiste e novamente entra em oração e fala: Pai, eu sei que não sou merecedora, mas se você quiser me curar, a cura acontecerá. E essa mulher, neste momento da oração, que é outro ponto importante para, neste momento de pandemia, utilizarmos esse instrumento de conexão com a espiritualidade, ela ganha forças, coragem e se enche ainda mais de fé e consegue dar outros passos para chegar mais próximo de Jesus. E Jesus, neste momento, sente este pensamento que foi emanado e vibrado por esta pessoa e simplesmente volta para a multidão. E ela consegue chegar até tocar as vestes. E quando toca as vestes de Jesus, ela é imediatamente curada pelo magnetismo, pela ação fluídica perispiritual de Jesus. E aquele instante, Jesus fala: quem me tocou? E as pessoas ficam estupefatas porque várias pessoas tocavam Jesus naquele momento. Era o que mais existia, eram pessoas tentando tocar Jesus. Mas ele diz: foi um toque especial. E imediatamente aquela mulher encontra-se com Jesus no olhar e diz: fui devassada na alma, no coração, por seu magnetismo. E Jesus olha para ela e fala: mulher, tua fé te salvou. Então, que a gente possa verdadeiramente usar da fé neste momento tão difícil. Que a fé possa ser o farol a nos guiar. Que a fé seja o nosso arcabouço de sustentação para as crises e as dificuldades que enfrentamos. Excelente. Silene vai tocar no assunto, Gladson, que eu acho muito interessante. Porque o Cristo diz para ela, o Cristo, em nenhuma das curas que ele procede, ele vai falar: olha, eu que te curei. Ele fala: não, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, enfim. Ele usa o termo salvar, assim que está na maioria dos evangelhos, porque talvez seja por uma questão de tradução. Mas a ideia é justamente essa: o protagonismo não é o do próprio Cristo. Nesse caso, principalmente, ele praticamente ele percebe quando a coisa já aconteceu, né? Então há uma, como disse bem a Suíra no finalzinho, né? Há um fluxo de virtudes, como ele fala, né? Há esse fluido que passa dele para essa senhora e ela então é curada. Então veja que existe uma questão de protagonismo por parte de quem tem fé, né? Que é o tema que nós temos aqui. Eu queria passar para você a palavra para que você possa então trazer suas reflexões, por gentileza. Ok. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Silane. A todos e a todas, uma vez mais, o nosso boa noite, um abraço apertado. Aqueles que frequentam a FES, trabalham, estudam. Saudades. Há quanto tempo a gente não se vê fisicamente, né? Tomara que essa vacina, vamos ter fé para que essa vacina chegue para se estender à maioria dos brasileiros e sim a todos até. E aqueles outros que não fazem parte da casa, que porventura online estejam nos assistindo, sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa cidade. Que bom. Esse tema, como disse a nossa amiga, é um tema um tanto quanto delicado, palpitante, nos convida à reflexão. A casa, quando nos convida nesse instante da grande noite escura, para que a gente possa ter fé, eu diria fé, esperança e trabalho. Para nós espíritas, aqui é importante ressaltar a importância da fé raciocinada. Claro, o que não tira o mérito do sentimento, da emoção, do amor. Mas a razão, ela consegue nos colocar em situação mais agradável de compreensão, até mesmo para explicar que, às vezes, aspas, não é suficiente ou não basta apenas aspas, mais uma vez, a fé.
Quantos têm fé? Quantos oram? Quantos suplicam? Quantos aparentemente, e às vezes pessoas de bem, devotada, que buscam a sua transformação, a sua reforma, serem honestos, mas são acometidos pelo câncer, são acometidos por outras doenças graves quaisquer e não conseguem a cura. Nos dias de hoje, e naquela época também, quantos devem ter procurado, buscado a Jesus e não conseguiram se aproximar, como essa moça, por exemplo. Isso é importante a gente refletir. Nos dias de hoje, por exemplo, nós temos doenças modernas, como, por exemplo, AIDS, né? Então, quantas mães que são soropositivos e vão parir a sua criança e a sua criança não é soropositivo. Como explicar isso? Então vem a fé raciocinada, o Espiritismo nos dá essa amplitude, essa concepção. Então é sempre bom também trazer essa vertente. Curiosamente, eu falava inclusive com os amigos aqui nos bastidores, e trago aqui a baila, com a permissão deles e a todos. Eu não sei se aqueles que nos escutam conhecem essa curiosidade, essa fofoca fraterna, que a gente diz isso, né? Aprendi isso com uma amiga minha, assim, né? No Espiritismo existem as fofocas fraternas também, você sabia? Eu disse, nossa, é uma forma de amenizar a nossa sombra, né? Então nessa fofoca fraterna, que é uma realidade, Amélia Rodrigues, através das mãos de Divaldo, irá nos informar que todas essas personagens, Jairo, a mulher, aí no caso é Morrisa, e todos os outros, né? O cego, eles foram encontros marcados. O que não quer dizer, numa linguagem bastante atual e desde aquela época, que são cartas marcadas, privilegiadas. Não foi isso. Mas narra-se a fofoca fraterna no mundo espiritual, que quando Jesus estava para reencarnar, ou no caso encarnar, porque ele não reencarnou, ele encarnou no planeta, a fofoca fraterna girou no mundo espiritual. E muitos, então, se colocaram à disposição para encarnar e dar o seu testemunho nesse instante. E alguns, de fato, iriam passar por provas e não todos iriam passar por expiações. Aqui eu faço até uma pausa para trazer que, em nossa concepção dessa grande noite escura que nós estamos sendo abatidos agora, todo o planeta, pela Covid, pela abençoada Covid, pela abençoada pandemia, porque ela nos chamou à razão, nos convidou à reflexão. Na verdade, acredito que, ou acreditamos que, alguns de nós estamos passando por expiações, outros de nós, no entanto, por provas, e outros por provas e expiações. Mas nós outros, e aqui nós outros, não é nenhuma destaque no sentido jubiloso, mas no sentido do júbilo, da alegria de ter se comprometido e solicitado reencarnar nesse momento. Nós, trabalhadores da última hora, solicitamos reencarnar nesse momento. E nesse momento quer dizer, alguns de nós, como o meu caso, não parece que estou acabado, mas eu tenho 53 anos. Então, seguramente, eu também pedi para reencarnar nesse momento para dar o meu testemunho, passar pelas minhas expiações particulares e as minhas provas e dar o meu testemunho enquanto aluno do Evangelho. Então, nesse sentido também, voltando a Amélia, Divaldo e Amélia vão dizer isso, que esses espíritos foram convocados, se autoconvocaram, pegaram a fila do SUS no mundo espiritual e aí reencarnaram para serem curados por Jesus. Isso quer dizer que, racionalmente, Jesus não curou essas pessoas, aí, aspas, mais uma vez, não apenas por ser Jesus, por ter o poder, até porque ele disse que todos nós temos a mesma capacidade que ele e nós não ainda conhecemos nem reconhecemos, né? Então somos deuses, como ele dizia. Então essas pessoas foram curadas não porque foi Jesus que as curou, mas elas foram curadas porque elas não tinham dívida. Porque se Jesus curasse essas pessoas apenas porque ele era Jesus, ou porque ele escolheu, ou por causa, aspas, apenas da fé delas, ele iria de encontro à lei. Então, por isso, essa curiosidade, essa fofoca fraterna é importante. Todas elas. Volto aqui agora a fazer, para usar a linguagem moderna, fazer um link com a atualidade e com o evangelho, no caso agora de Marcos 13, que é quando Jesus se encontrava no tanque de Siloé e, de repente, existia um cego. E naquele momento, então, filho de Davi, cura-me Jesus de uma maneira muito esdrúxula,
A Amélia vai narrar essa expressão esdrúxula, vai pegar saliva, como se fala na Bahia, cuspe, terra, vai fazer aquele bolinho e passar nos olhos. Que coisa, né? Muito forte essa cena. E o cego é curado. Mas naquele momento, vamos lembrar que o que a gente falou há pouco, encontro marcado. Ele foi curado não porque Jesus quis curar, nem foi a terra. Sabemos que foi o capítulo 14 da Gênesis, vai nos explicar que se dedica a subitens sobre isso, que é justamente o magnetismo do fluido. Mas também existe a questão kármica, existe a questão das leis. Então ele não tinha dívida. Tem um detalhe também. Jesus atuou no perispírito dele, mas ele também não tinha dívida. E quando depois da cura, os discípulos perguntam, mestre, por que ele nasceu cego? Ele nasceu cego porque ele tinha dívida, a sua terceira geração, porque os judeus tinham essa crença, né? Que as pessoas nasciam com tal ou qual doença, como no caso da nossa irmã, que nasceu sangrando durante 12 anos sangrando, ela era doente, ela usou tudo e as pessoas, inclusive, achincalhavam ela, o evangelho diz isso. Então, no caso, por exemplo, quando os discípulos perguntam por que ele nasceu cego, é porque a sua família pecou, ele pecou? Aí Jesus vai dizer, aí a gente entende a fala de Ioannélia, assim, ele nasceu assim, não porque a sua família pecou, mas ele nasceu assim porque, enquanto fosse luz, eu pudesse trabalhar. Porque dia virá, na grande noite escura, que nem eu poderia trabalhar. Ele veio dar o testemunho. E aí Kardec, no capítulo 14 e no capítulo 15 sobre os milagres, vai explicar justamente que os milagres de Jesus não eram milagres como você falou, Eugênio, por um protagonismo, como se fala aqui na Bahia, Júnior, que é paulista, parece, né, com esse sotaque bastante carregado, não é porta, porqueira, porcaria, e vai dizer que, na verdade, não para se amostrar, na Bahia a gente fala assim, está se amostrando fulano, quer se amostrar, todo se amostrando. Não, Jesus não queria se amostrar, nem se mostrar no bom português, né? Na verdade, havia toda uma programação. Então, todos esses seres foram uma programação para que acontecesse. Então, Jesus disse lá no tanque de Siloé, volta, mulher morrida, e a gente aqui vai se dedicar ao capítulo 14, não da Gênesis, dessa vez de uma obra que a gente sugere a leitura para as pessoas, que é da série, não existe a série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, por exemplo, existe a gente chamada série Amélia Rodrigues, que eu brinco sempre, são os bastidores, o video show da época do Cristo. Então a Amélia vai narrar o que acontecia, o que estava por trás, essa narrativa que a gente acabou de dizer agora, por exemplo, dos encontros marcados. Então, em particular, com relação a essa senhora, a Amélia vai dizer que ela gastou, como diz o Evangelho de Marcos e de Lucas, gastou todo o seu dinheiro, chegou a ficar sem nada, procurou todos os médicos, mas há um momento que ela ouve falar em um certo Messias, que era questionado pelos judeus, que ele era ou não o enviado, e ela então resolve ir para Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, o mestre tinha chegado. Quem era aquele sujeito que tinha parado de tempestade, conversado com os ventos? Olha que coisa, bastante, né, forte as imagens. E ela então quer falar, mas ela não tem coragem de falar com ele. E no meio da multidão, aí vai dizer a Amélia, ela vai envergonhada, porque ela não sabia o que dizer, como dizer. Então, naquela fé que a nossa Suelane colocou agora na prece, ela aí pensou, ela tinha tanta crença que ele era verdadeiro, e ele, no bom baianês, viu, Eugênio? A esperança é a última que morre. Ela aí tinha esperança disso. E na sua esperança, assim, olha, eu tenho fé que se eu tocar apenas, diz Amélia, apenas nas vestes deles eu serei curado. E ela vai ali, acotovelada no meio daquela multidão, e toca nas vestes dele, e aí a sua energia sai. Aqui vem uma curiosidade, a gente sabe, mais uma vez, capítulo 14 da Gênesis, perispírito, não fala só dos fluidos apenas, né? E a gente vai uma narrativa curiosa, que conta que a NASA veio fazer a medição da expansão perispiritual de Chico Xavier, que dava não sei quantos metros. Vamos imaginar os iluminados, Chico Xavier, vamos imaginar Madre Teresa, vamos imaginar Buda, como não dá? E o Cristo, imagine a irradiação perispiritual do Cristo. Claro que as suas roupas estavam impregnadas. E claro que a gente não pode deixar de pensar racionalmente que era um encontro marcado. Apesar de aparentemente parecer um filme na existência, às vezes, quem foi que me tocou? Alguém me tocou, como se ele não soubesse. Olha, ele era capaz de olhar para a gente e ver o nosso passado. Ele é o governador, ele é o provedor maior. Mas a humildade dele, para que pudesse se fazer a história como foi feita, tinha que ser dessa maneira. Então, quando ela toca ele, cura ele, senti sair de mim fluidos, energias, virtude. E virtude aí não são qualidades morais,
mas virtudes aí são, como diz Kardec lá no capítulo 15, explicando os fluidos, o capítulo 14 explicando os fluidos, são as energias. Mas, mestre, quanta gente, quem é que pode saber quem foi? Não, eu sinto, ele olha, ele não consegue. E ela, então, diz a Amélia Rodrigues no capítulo 14, agora 14, de Primícia do Reino, hein, pessoal? Olha assim, ela ficou com vergonha assim, e descobriram, e agora me descobriram. Aí ela resolve, Senhor, fui eu. Aí ele olha para ela e diz, mulher, a tua fé te curou, vai em paz e etc e tal. E essa parte todo mundo sabe. Coisa curiosa que a gente traz hoje, outra fofoca fraterna, que a maioria de nós, ou muitos de nós, de cultura judaica cristã, ou de origem judaica cristã, nós que viemos do catolicismo, ou que viemos de outras correntes, outros braços do cristianismo, né? Presbíteros, enfim, como a gente fala assim, os crentes, né? Na verdade, nós só conhecemos a história dela até aí. E tem uma outra figura muito interessante que a gente conhece a história dela, mas não conhece o antes. E a Amélia vai narrar essa curiosidade para a gente. A Amélia diz que ela fica muito grata e ela volta para suas terras, do outro lado do mar. E todo mundo começa a ficar em cima dela. Como foi? Ela incansavelmente repetia como se deu a cura. Ela perdeu a paz, curou o corpo. E aí Jesus, vamos lembrar, eu vim curar corpos ou vim curar almas? Então, ela começou a compreender nessa confusão psíquica que ela precisava de uma outra cura, a cura que Su falou nesse instante, que a pandemia está nos convidando a curar também. Então, a cura mental, a cura emocional, a cura do autoconhecimento. Então, ela resolve voltar e seguir, torna-se uma seguidora do mestre. E vai seguir Jesus em todo lugar que Jesus ia pregar, ela estava presente. Ali, quietinha, no seu, aprender a ser humilde, não se amostrava para ninguém. E ficou ali quietinha, até o momento que todo mundo já sabe, Jesus é preso, é julgado, é condenado à morte no madeiro infame. Naquele instante, ela acha como todos aqueles um absurdo. E a grande maioria dos discípulos masculinos, porque é uma sociedade patriarcal machista, desaparecem. E as mulheres, Maria de Magdala, Verônica, Maria de Nazaré, todas elas, o único homem era um garotão de 17 anos, que era João, o evangelista, o adolescente, que na verdade será o nosso Francisco de Assis lá na frente. É esse único que não tem medo e fica com coragem de seguir até o momento da cruz. Mas Amélia vai dizer nesse capítulo que provavelmente os outros, com medo, estavam no meio da multidão. Lázaro, Bartimeu, todos eles. Mas ninguém se mostrou. Ninguém quis aparecer na cena para poder não ser preso. No entanto, essa mulher, que sangrou durante 12 anos, por gratidão, reconhecidamente, não só pela sua cura física, mas pela sua cura psíquica, pelo autoconhecimento, por compreender que a vida não era só curar fisicamente, porque curada fisicamente perdeu a paz. Olha que coisa. Chegou a um ponto e o sentido da vida onde fica? Então ela resolveu segui-lo. E naquele momento, então, ela, diz Amélia, ela vai burlar a vigilância, porque Jesus, sem querer, escorrega, e quando ele escorrega, ela pega, então, um pedaço de toalha e vai limpar o seu rosto, porque ela era grata, e poderia ter sido presa. E ela diz, brada, não prendo, ele não fez nada. E quando ele enxuga, ele permite, e aí diz Amélia, e diz também Kardec, que ele se permite, então, vou usar uma linguagem bastante moderna, printar, moldar a sua face. Aquela mulher, e essa é a fofoca fraterna, que foi curada desses 12 anos de sangramento, é a própria Verônica. Olha que coisa curiosa. Amélia vai dizer que os evangelhos vão dizer, uns dão o nome dela de Verônica, outros dão outro nome, e ela diz, eu prefiro Verônica. Então, naquele momento, é printada, é impressa, é imprimido na toalhinha, como a gente conhece na história da tradição judaica cristã, sobretudo nessa época de passagem aí de Semana Santa, essa impressão da face de Jesus. Mas aí Amélia vai dizer, Kardec vai dizer, que Jesus se permitiu a isso, reconhecendo a fé dela, para que isso pudesse servir de prova e motivação para as pessoas. Então, que a gente também não esqueça disso, que as nossas curas servem não só para a gente no nosso egoísmo, mas, sobretudo, para que o outro possa se ver na esperança de que nada está perdido. E aí ela finaliza, Amélia, dizendo que Jesus é crucificado e vai dizer assim, vai em paz mais uma vez, eu não te esqueço, não me esquecerei de ti. E ela se junta a Maria e a todos os outros, e ela vai estar na casa do caminho, a primeira casa que Maria de Nazaré
junto com Pedro e todos os outros, fundaram para receber aqueles que estavam caídos da rua. Casa do Caminho. Casa do Maravilha. Caminho, desculpa. Isso. Muito bom. Que ótima Na narrativa, verdade, velho. eu queria Diga, falar, fica à vontade. Claro. com relação a essa fé, né? Claro que para a cura acontecer, teria que ter o merecimento, né? Como o nosso irmão Gledson trouxe. Ela já se sabia que o que ela precisava espiar já foi espiado, já tinha esse encontro marcado aí, como ele mesmo trouxe aí de informação, tinha um merecimento, portanto. Mas, além disso, Jesus comenta que esse toque fora especial porque existia uma fé ardente, uma verdade de que seria curada. Era uma fé fortalecida. Como diz no Consolador, na questão 354, que fala assim: como você define fé? E lá ele diz que a fé é guardar no coração a certeza luminosa em Deus. Na verdade, ter fé não é apenas eu creio. O crer é o estágio embrionário da fé. É o início desta fé. É ainda um lugar iniciático na caminhada da fé. Esta mulher, mais do que crer, ela dizia, eu sei. Então, ela realmente confiava. Ela sabia que iria ser curada. E lá no Consolador ele fala, fé é mais do que eu creio. Eu sei. É pura confiança em Deus. Pura confiança em Deus. E esse é o nosso supremo desafio, não é? É verdade. Hoje. Eu trago uma expressão de Divaldo, ele fala assim, quando assim, você acredita em Deus? Ele disse, não, eu não acredito. E quando ele diz eu não acredito, as pessoas, como você não acredita? Não, porque a crença, ela é transitória, ela é passageira. Isso, eu posso estar acreditando de uma forma agora, de outra forma depois. Eu tenho certeza. Então, fé é ter certeza. A fé é acreditar num poder divino, diz a canção, a poesia, sem nunca vacilar. A gente só trouxe essa perspectiva a outra porque para que a gente não fique apenas na poesia, né, de que basta, veja que eu falei nisso, não é suficiente só a fé. Isso. Existem elementos maiores. No caso dela, por exemplo, a gente poderia trazer Jung e dizer assim, ela tinha essa certeza absoluta porque ela tinha um encontro marcado, e inconscientemente ela sabia que ia ser curada. A gente podia dizer isso. Pois é, mas aí talvez talvez é jogar água na casa, no castelo de areia da criancinha na praia, né? Mas é explicar, dizer assim, não, você tem razão total, Su. De fato, mas aí vamos lembrar outra coisa, que essas pessoas vieram, essa cura veio para dar exemplo para o outro. Então Jesus disse isso. Eu sei que foi de ti, porque era uma coisa especial, e era especial mesmo. Ela amava Jesus, ela se permitiu reencarnar, ela reencarnou, passar 12 anos de sofrimento, de bullying, porque a Amélia vai dizer que ela foi obrigada a ficar pedindo na rua, ser excluída. Imagine, deixar de ser cidadã. Isso é muito, né, difícil, né? Então, e sem contar... fale. Não, diga. Eu vou falar dessa parte do bullying um pouquinho. E sem contar que aquela época, a mulher com a hemorragia era tida como imunda. Então, a gente também tem que trazer isso, o olhar para a época, né? Então, ela sofreu muito preconceito, ela foi rejeitada, ela teve todos os sonhos ceifados, né? Então, assim, é algo muito forte quando você fala desse bullying mesmo. Achei massa. Ela sofreu bullying, tá vendo? Já sofreu bullying desde aquela época. Massa é bem baiano, viu? Era parte da cultura do povo hebreu. Era parte da cultura do povo hebreu que a mulher, no período de menstruação... Menstrual? Período menstrual, ela era considerada impura. Então, ela não poderia tocar em ninguém. Essa senhora em particular, essa mulher em particular, imagina, ela estava constantemente nesse período. Era uma hemorragia que não parava. Então, ela era rejeitada na sociedade. Então, eu até penso, nascer mulher, viu, Gledson? Ouça bem isso. Sim. Nascer mulher, olha, não é fácil. Nos tempos de hoje já não é negócio. Passamos pelo Dia das Mulheres agora, acabamos de passar, marcado, né? Tem um dia para elas, né?
marcado. Eu, para mim, acho que deveria É, ser todo, mas, enfim, a gente ainda precisa desse dia para marcar e para a gente poder celebrar isso, né, de uma forma boa. Mas imagine no tempo do Cristo, como a Solane falou. A coisa era muito mais. Você mesmo falou da sociedade muito patriarcal. Então, a rigor, ela não isso, poderia tocar em ninguém. Perfeito. Imagine isso. Então, assim. Mas aí que eu gostaria de destacar, porque apesar disso, ela se coloca, ela né, coloca dentro dela que se ela tocasse na veste do Cristo, e não era em qualquer lugar. Outro Sim, detalhe interessante: na veste do Cristo tem isso, uma espécie de franja bordada. E aquela franja significa que era uma lembrança das leis de Deus. Né? Isso está perfeito. narrado no livro de Números, que está no Velho Testamento, Isso. que as vestes deveriam ser bordadas, e nessa orla em bordado em azul, né, é onde exatamente ela toca, então ela sabia que se ela tivesse esse contato, em especial nessa região da orla do Cristo, ela se curasse. Então, por isso que eu falei do protagonismo. Ela não Sim, fica esperando o Cristo ir até ela para curá-la. Ela vai até ele, apesar de ela saber que ela não podia tocar em ninguém. No momento que ela toca e ela então é pega tocando nele, imagine como que todo mundo deve ter olhado para ela, falou: nossa, mas é aquela mulher hemorrágica, ela não podia estar tocando em ninguém. E ela sim, confessa: ó, realmente, eu toquei, né? Toquei, aí o Cristo, enfim, gera aquela situação. Imagine ela, né? Por que ela ficou claro. pequena, digamos assim, perante a multidão? Mas ela enfrenta a multidão, de certa forma. Ela se coloca no sentido de falar: vou achar um jeito, eu vou dar um jeito, mas eu vou tocar nessa veste. E ela vai lá e faz isso. Então, eu acho que tem um elemento muito importante. Primeiro, reforçar, né? Nascer mulher não é um negócio fácil, não. Olha, para vir mulher, né? Para encarnar mulher tem que ser realmente, né? Tem que estar consciente que vai enfrentar retada, no algumas bom baianês, retada. bombas Retada. retada. Ó, Ou tem um, como tem diz um, Rita Lee, sou mais macho que muito homem. olha, retado é uma coisa que eu ainda não consigo usar. Eu moro 10 anos na Bahia, mas não consigo usar retado ainda. Eu fico chateado com isso. Uma hora eu vou usar É naturalmente, porque só retado. ninguém lhe retou ainda. Pois é, né? E Você você não é ficar mulher para ser retado. Então, retada. retado. É Mas isso. é isso, né? Exatamente isso. Então, ela demonstra para nós uma coisa que eu acho que é importante trazer para os nossos tempos: o quanto nós devemos nos deslocar para o Cristo, o quanto nós temos que Isso. buscar essa veste e tocar nela, tocar nessa borda Sim. azul, nessa orla onde está bordado o azul, que é em relação com as leis divinas, porque isso demonstra que, por algum motivo, ela estava distante dessas leis. E por isso essa aproximação, essa necessidade de ela tocar nas leis. Então, há toda uma interpretação. Não à toa o Cristo faz e fala de certa forma, porque ele também estava educando as pessoas, os discípulos. Ele estava levando, ele era um grande educador, um mestre, né? Então ele estava levando de tudo quanto é situação que se passa, essa como você narrou do cego, em que ele deixa muito claro: não, ele não foi nem ele nem a família dele que pecou. Ele veio isso para que ele pudesse fazer parte dessa transmissão de conhecimento das leis de Deus, né? É mais ou menos isso que o Cristo fala, não tem exatamente as palavras, mas o Cristo fala isso e ele é um grandíssimo educador. Até o momento eu não vejo nenhuma pergunta, nenhum comentário aqui, só elogios para vocês até o momento. Na verdade, Então, assim, assim, Eugênio, diga, essa Sulane. parte aí da cura, né? Na verdade, todo o ato de Jesus tem um sentido espiritual, né? Toda cura, toda não cura, todo silêncio, toda atitude de Jesus, se a gente for parar para observar, tem um ensinamento, né? E todas as curas que geralmente ele realizou veio para mostrar as doenças da alma. A gente se atém muito à cura física, mas é além, né? É a doença da alma, que é o que rege hoje. É como nós estamos ainda, adoecidos da alma. Precisamos realmente fazer essa conexão, como você trouxe aí, com esse espiritual, fazer essa conexão de entrega, né? Acessar, porque a fé é inata, é inerente, está em cada um de nós. Né? O impulso natural é para ter a fé. Só que entra o nosso ego que fala: ah, mas tem isso aqui de obstáculo, ah, mas acontece isso, ah, mas. E aí a gente entra, sai do fluxo e entra no contrafluxo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai ganhando consciência disso, a gente começa a transitar pela fé verdadeira, como ela. Ela passou uma vida. Ela era reconhecida na cidade onde ela morava como a dama da fé. Não se via azedume, reclamação, tristeza.
Foram 12 anos, gente. A gente está reclamando de um ano. Olha para você ver. A gente já está agoniado com um ano. Foram 12 anos que essa mulher caminhou, né? Percorreu desta forma, vivenciando a fé. Não foi só no momento. A fé dela era praticada dia a dia, como narra a história, né? Então eu queria chamar a atenção que tudo de Jesus tem um propósito. O propósito sempre de nos mostrar que o reino não é externo, né? O reino é interno. Que o reino que ele veio construir é ajudar a cada um de nós a acessar a centelha divina para desenvolver as virtudes, para sempre recomeçar, para sempre fazer de novo, para que possamos evoluir. Ele veio nos ajudar na evolução. Excelente. Sabe que uma coisa que eu não gostaria de deixar de passar, que foi justamente quando eu falei da fé, né? Porque ela vai até o Cristo demonstrando a sua fé, a sua intenção de se curar, né? Naquele momento, lógico, o fluxo de sangue, essa hemorragia, trazia muitos problemas para ela, que a gente já falou aqui. Mas o que é importante como destacar, eu falei, a fé não é passiva, né? Não é uma fé passiva que ela tem, é uma fé ativa. Ela vai atrás. Então, é isso que eu gostaria, aí passo até para você, Clédson, para fazer uns comentários. A fé é de tal forma que nós nos colocamos perante a situação. Então, assim, perguntar sobre a pandemia, como está acontecendo, né? O que está acontecendo afinal? Bom, o que dá para a gente falar a respeito, pelo menos assim, para poder estimular aqui já estou pensando até no encerramento, porque já estão faltando aqui 10 minutinhos, talvez até passe um pouquinho. Mas pensando aqui, a gente está num período de pandemia, né? Por quê? Né? Para que essa pandemia? Bom, isso que a gente pode dizer é que é uma expiação coletiva, né? Há alguma coisa na Terra que não é específico para um ser, é para muitos de nós, para todos nós, na verdade. Então, há uma expiação coletiva. E cada vez mais, como você bem trouxe, é um convite, uma reflexão mais elevada do que simplesmente cura, né? Simplesmente curar corpos, como o próprio Cristo fazia, né? Ele estava muito mais interessado em olhar pelos outros aspectos, os aspectos espirituais, que foi o grande motivo da sua mensagem. Então, assim, qual é essa multidão que nós temos que vencer, né? Olhando para a pandemia agora. Que multidão exatamente é essa, né? Que movimento que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir numa situação dessa? Fique à vontade, Glenn. Bom, primeiro você é muito feliz quando chama a atenção do simbólico, né? Desde o simbólico das franjas do Cristo, desse movimento importante que é o movimento interno. Vamos dar o nome a ela agora, né? Já que, conforme a Amélia disse, nossa Verônica, ela faz, né? Essa mulher retada no baianês, essa coragem que ela teve de ir, ela precisou vencer os seus monstros internos, as suas sombras internas. Porque tem um detalhe, por mais que sejam encontros marcados, cada personagem também, na existência, vai ser impactado pela relação das pessoas em seu entorno. As questões familiares, as questões socioeconômicas, que vão forjar o caráter, a personalidade e a cultura de uma época. A gente não pode esquecer nunca disso. Todos nós reencarnamos, nascemos com um propósito, a maioria de nós não completamos, 20%, conforme André Luiz, daquilo que a gente se comprometeu, imaginemos. Então, aquela época era muito mais difícil também. Então, esse é um aspecto importante que eu, assim, enquanto espírita, e sobretudo na apresentação para a grande massa, nunca me fujo nunca deixo de falar, né? É importante a gente estar lembrando disso. Então, a fé é uma atitude, é uma ação. Eu não posso ter, por exemplo, assim, estou desempregado, eu tenho fé que eu vou arrumar emprego e fico em casa. Não posso. Eu tenho que preparar o currículo, eu tenho que fazer o network, eu tenho que buscar pessoas, eu tenho que ver jornais, né? Há um momento que aquela velha história, você não consegue nada e de repente você se vê numa situação difícil, os boletos chegam, a situação fica mais delicada, às vezes já tem necessidade de alimentação, e aí você diz, faço qualquer coisa. Aí você como engenheiro, você como arquiteto, você como isso, aquilo, outro, não arrumou nada, o que é que você faz? Vai trabalhar de entregador de pizza, assim, né? Alguns não conseguem ir, porque não trabalharam a humildade, não conseguem compreender o chamado. Quando a pandemia chegou, ninguém me contou, eu vi e ouvi com esses ouvidos e esses olhos que a terra há de comer. Divaldo dizia assim, é um momento, todo mundo, sempre tem uma pandemia no planeta, vai ser rápido, etc e tal. Até que pela sua própria boca vem a psicofonia do Bezerra. E Bezerra então vai dizer que
a Covid é a grande estrela do amor que veio da boca de Deus para nós na Terra. E depois os espíritos vão dizer o seguinte, que a Covid, ela chegou em um momento importante, porque nós iríamos ter a guerra, uma outra grande guerra. Então, Jesus se reuniu com os espíritos responsáveis, porque Jesus, apesar de ser governador, ele não é ditador, ele trabalha em equipe, apesar de ele ser o espírito mais iluminado, mais puro, mas ele trabalha em equipe. Reúne a sua equipe e ele tenta sensibilizar os governantes no mundo espiritual, desde na Alemanha, a Premier, na França, no Canadá, no próprio Estados Unidos. Trump deve ter sido chamado, claro, mas não ouviu. Não ouviu. Então, ninguém ouviu, então, se vocês, olha, demos a oportunidade, chamamos, dissemos o que tem que fazer, não fez o dever de casa, então vamos trazer para vocês aquela história populística, né, que a gente ouviu falar, que é uma verdade, né? Quando a gente não aceita o convite pelo amor, o amor vem e nos representa. Então, a Covid tem essa função. Isso é importante perceber também. Agora, como tudo na vida, ninguém se transforma. Quando a gente vai ao psicólogo, a gente vai ao terapeuta, chegando lá se queixando da mãe, do pai, do marido, do filho, da companheira, do companheiro, etc e tal. E o psicólogo, o que é que ele faz? Ouve pacientemente você durante um período. Depois que criou a relação, o que é que ele faz? E você, Su? E você, Gleidson? E você, Eugênio? Qual a sua participação de... Não tenho culpa. Eu não estou falando em culpa. De responsabilidade. O que você tem feito para que isso aconteça? Seja o aspecto chamado, rotulado de positivo, seja o aspecto negativo. Na sua fala, eu vi que você falou isso de sua mulher, isso de seu marido, e aí são os companheiros homoafetivos, isso do seu companheiro, isso da sua companheira, mas você não se viu nisso, naquilo outro. Você percebeu o que você disse? Você disse, aí a pessoa fica com raiva do terapeuta. E às vezes ela vai embora. Não quer ir embora, não quer voltar mais, e às vezes não volta mesmo. E às vezes sente vontade de voltar, mas o orgulho, o ego, insufla, fica grandão, ele não volta. Quando ele aprende pela dor, ele volta lá quase rastejando e assim, ô Su, você poderia me atender de novo? Eu estava um pouco nervoso. Ah, claro, vem aí, acolhe, né? Então, todo o projeto de Jesus, vou usar uma linguagem que é perigosa, é um projeto político-pedagógico. Por que é político-pedagógico? Porque existia um objetivo maior. Tudo o que ele fazia, as curas, o diálogo, né? Quando ele jogava duro, quando ele era firme, quando ele era brando, quando as pessoas achavam que ele não tinha que ser brando, quando a lei de lá era branda. Senhor, quantas vezes tenho que perdoar os meus inimigos? Seria até 7 vezes? A lei judaica dizia que só era até 7 vezes. Depois disso, era execração. Olha que coisa curiosa. E Jesus, não, Pedro, não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 não era nada, 7 vezes 7, 40. 490? Não. É um exercício. E durante largos anos nós aprendemos que o perdão, por exemplo, era esquecimento. Esse é o perdão ideal. Hoje, com a psicologia, tanto a psicologia existencial nas suas várias correntes, desde a junguiana até a psicanálise de Sigmund Freud, e a psicologia apresentada por Joana vai dizer o quê? Perdão é não desejar mal ao outro, é não ficar feliz com a queda que aquele lhe fez mal. É a compreensão profunda com Jesus de assim, ama o teu inimigo, perdoa o teu inimigo, mas não basta amar e perdoar teu inimigo, é preciso fazer o bem para aquele que lhe fez mal. Mas isso não significa esquecer, porque ficam as marcas. As marcas vão ser, talvez, no final da existência, ou em outra existência, ou no mundo espiritual, que a gente vai esquecer. Esquecimento é psicológico. Então, a fé tem também esse ingrediente que a gente precisa pensar. Como você bem disse, simbolicamente, há de ter um movimento interno na minha fé, para me mudar, para me transformar, para melhorar no emprego, para passar no concurso, para, sei lá, comprar alguma coisa, porque as pessoas não podem dizer que comprar é uma coisa ruim, ter é uma coisa ruim, desde que foi honestamente, está tudo bem. Desde que eu não tirei de ninguém, está tudo bem. Desde que eu não pense só nisso, em ter, está tudo bem. Mas quando o ter vem na frente prioritariamente, aí há problema. Então, nessa perspectiva, fé da cura, entender também. Poxa, como eu falei no início, por exemplo, Su falou que Jesus vai dizer, você tem uma fé especial, de fato. Mas quantos, eu dizia também naquela época, podiam ter procurado ele, né? E verdadeiramente tinham vontade de se curar, mas não estavam no script, não tinham dívidas maiores, tinham que quitar suas dívidas, né? E quantos de nós hoje procuramos a casa espírita com câncer, fazemos tratamento e não temos a cura, né? Quanto temos trabalhadores, filhos e filhas de trabalhadoras na nossa casa que são trabalhadores ali incansáveis, mas tem um filho que está com uma doença grave de leucemia e não tem a cura? Por quê? Porque a pessoa não merece? Porque Deus não gosta da pessoa? Aí vem a fé raciocinada.
esse movimento interno de compreensão, porque, inclusive, a dor é a nossa cura também. A doença é a nossa cura também. Aí eu finalizo com um momento muito curioso que existia na época, ainda quando o Divaldo trabalhava na calçada. Eu fui da juventude da época da calçada, lá da Barão de Cotegipe, pelo Caminho da Redenção era lá, ainda não tinha transferido para a mansão em Pau da Lima. E aí eu me lembro que ele fez a narrativa dele, e isso está no livro, inclusive, de Sueli Caldas, que ele vai narrar o seguinte, que existia um senhor que sentava sempre ali na primeira fileira. Mas, sabe, 3 vezes aparece na semana, 3 vezes ele estava lá, sempre cumprimentava Divaldo, etc e tal. E um dia ele se aproximou de Divaldo e pediu a cura, ele tinha uma doença tal. E Divaldo, então, pegou o nome dele e colocou no caderninho, que tem um caderninho também, tá? E aí colocou no caderninho e sempre ali, ó, orava por ele. E pediu ao doutor Bezerra aparecer, meu filho, o que você quer? Ô, doutor Bezerra, vamos curar a Eugênio, uma pessoa tão boa, tá aqui. Aí, Divaldo, a doença para ele é importante. Mas ele está aqui, se reformando, olha, a fé dele é especial, ó, fé especial, se transformando, não perde uma palestra, voluntário nos trabalhos sociais. Divaldo, por favor, doutor Bezerra, eu digo, tá bom, Divaldo, vamos lá. E aí, o rapaz teve a cura. Começou a ficar mais espaçamento, as idas dele ao centro. Se eram 3 vezes na semana, 2 vezes, 1 vez na semana, quinzenal, mensal, desapareceu. Meu amigo desapareceu, nunca mais eu vi. Deve estar arrumou um trabalho, alguma coisa assim. Um belo dia, Divaldo, que está na existência, lê o jornal e também abre a parte policial. Quando ele abriu a parte policial, é cultura naquela época sobretudo, ele vai ver lá, Eugênio, paulista, professor na Bahia, descobriu-se que ele era estelionatário. Era o caso desse sujeito, estelionatário. Aí Divaldo olhou a foto e reconheceu, meu amigo, aí a Bezerra, viu o que ele disse, Divaldo? A doença fazia com que ele não cometesse os crimes da vida, porque ele estava, resgatando os crimes do passado. Ficou curado, então, muitas vezes a gente precisa colocar na nossa fé também isso, que a dor também é o nosso remédio. Aliás, é um item do Evangelho, né? A dor é o remédio. Agora, a gente também não pode dizer que a gente está aqui para pagar nada, a gente está aqui para reeducar. Finalizo dizendo isso. Tudo na vida, o autoconhecimento, questões profissionais, questão de fé, o movimento tem que ser interno, de dentro para fora. Eu tenho uma frase aqui do Kardec, justamente, que resume tudo que o Gladson nos trouxe, né? A causa de todos os nossos males vem do abandono da lei divina. Uma frase de Kardec. Afastamento. O afastamento, exato, né? E aí surgiram 2 perguntinhas que eu vou passar para a Suilane. No meu ponto de vista, a Gladson já respondeu as 2. Mas eu deixo para a Suilane fazer o encerramento dela também. A pergunta da Josenilda Gama são 2. Qual a finalidade dessa doença de forma desenfreada? E qual é o ensinamento que essa pandemia pode nos trazer? Faz o fechamento para a gente, Suilane, por gentileza. Ok. Na verdade, toda doença, como o Gladson falou, tem um propósito, tem um significado. Você vê que ele trouxe um exemplo aí de uma pessoa que se curou. Tá ouvindo? De uma pessoa que se curou e aí, de repente, se desencaminhou. Então, a gente, às vezes, precisa da doença. Na verdade, a doença é a nossa salvação, é a nossa cura. É quando a gente está numa rota mal orientada, a doença chega. Que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, né? Somos acometidos por uma doença, um vírus, né? Tão pequeno, mas que faz um estrago tão grande e que, ao mesmo tempo, paralisa-nos, né? Para que a gente possa, de fato, fazer contato conosco, para a gente possa olhar para dentro, sair das distrações e das ilusões que o mundo oferece. Porque o que mais existe aí é isso, né? Nós estamos construindo o reino de Deus fora, o reino de Deus é dentro. Eu preciso ligar meu GPS interno, me rastrear, me melhorar. Eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso me iluminar. E a doença vem trazer esse propósito. Porque eu quero dizer que é tempo de mudanças. É isso que a doença vem trazer, mudanças. De deixarmos as roupas velhas, que já estão acostumadas ao nosso corpo. De traçarmos novos caminhos. Porque aqueles caminhos me levam sempre àquele mesmo lugar. É tempo de travessia. É tempo de recomeço. É tempo de renovação. E o propósito maior desta pandemia é exatamente esta reforma moral.
porque é mais do que uma doença física, é a doença da alma que ela vem curar. A pandemia é moral, gente. As Perfeito. consequências físicas não é o mais importante. O mais importante é que, através dessa pandemia, a nossa rota volta de novo para o lugar. Eu posso de Amor. novo entrar no fluxo da vida. Eu posso desenvolver o amor, que é essa força curativa, que tudo move, que tudo transforma. Esse amor verdadeiro e pleno. Então, eu acho que o propósito maior é exatamente esse. Não vou mais me alongar, porque a gente já esgotou o tempo, inclusive, né? Não, não tem problema. Olha, de fato a gente já passou um pouquinho, mas assim, foi, acho que uma abordagem muito gostosa, muito boa, muito importante, né, que nós conseguimos fazer. Como sempre eu falo aqui, eu gosto de dizer que a gente jamais vai encerrar o tema. Quando a gente fala de fé e a gente toca num tema como esse, dessa mulher, né, que tem tanto símbolo, tanta coisa para a gente poder cavar, eu só faço um convite a todos, né? Foram citados livros, foram citados assim, referências que são importantíssimas e que vale a leitura, vale o esforço para poder conhecer um pouco mais, né? Então, eu vou encerrar, a gente vai ter que encerrar, né, para que a gente possa fazer a nossa prece final, e aí eu não tenho certeza que o Glécio vai concordar comigo, eu vou pedir para a Suilane fazer a prece final, em comemoração ao Ok. Dia das Mulheres, gênero forte, né, as nossas mães, esposas, Retada. irmãs, retadas, usei realmente. Silane, faz por gentileza isso. Não tivemos nenhum pedido de prece, né? Mas que, naturalmente, uma vez que a pergunta vem em relação à pandemia, todos aqueles que estão nesse momento que possam se elucidar para isso, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós mesmos e buscar essa energia boa dentro de nós, né? Que é onde Deus está, né? É dentro da gente, para Com certeza, executar todas as com atividades das certeza. quais a gente precisa. Então, por gentileza. Ok. Gratidão, Gledson, gratidão, Eugênio. E eu convido a todos aí que estão presentes a fechar os olhos, a silenciar a alma, a escutar o coração e agradecer. Agradecer, Pai, a oportunidade de crescimento. Agradecer a oportunidade de voltar para o fluxo da vida. Agradecer cada passo que consigo dar rumo à minha evolução. Sê conosco, Mestre, que eu acredite, que eu tenha fé, que a gente possa fazer uma caminhada aproveitando plenamente a oportunidade da encarnação, assumindo as rédeas de nossas vidas, guiando os nossos passos. Nos ajuda neste momento tão difícil. Eu peço por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, por todos que se encontram desesperados porque estão desempregados, sem ter o que comer. Mas confiante que somos, Pai, sabemos que tudo tem um propósito, que tudo tem um para quê, e que às vezes o mal é necessário pela condição evolutiva que ainda nos encontramos. Que eu possa estar sempre conectado contigo, que eu possa crer, me esforçar no bem e seguir paciente, pois sei que a misericórdia divina nunca tarda e que vocês estão sempre, sempre a nos auxiliar, a nos acompanhar, a nos envolver. Gratidão e muita paz no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Muita paz e que eu possa vê-los aqui novamente, sim, que for possível, assim que o Pai nos permitir, se tiver o convite, né, estaremos aqui para bater mais esse papo gostoso. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, muita paz, muita saúde e nos vemos no outro tema na próxima semana. Gladson, Suilane, um prazer vê-los, um prazer estar com vocês aqui. Até breve. Até. Tchau, tchau.